Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo do processo penal, agora tratando dos juizados especiais criminais. Nós estudamos os procedimentos, ordinário, sumário, e agora, dentro do estudo dos juizados especiais criminais, nós vamos tratar do procedimento sumaríssimo, que é o terceiro dos procedimentos comuns. Mas é claro, dentro do estudo dos juizados especiais, nós não vamos tratar especificamente do procedimento sumaríssimo. Ele é apenas uma etapa dentro desse grande rol de situações que nós temos para tratar a respeito dos juizados especiais criminais. Pois bem, gente, os juizados especiais criminais, eles, por força da Constituição Federal, eles servem para julgar as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Quais são, por lei, aquelas infrações penais que se enquadram nessa categoria? Primeiro, aqueles delitos cuja pena máxima abstrata seja de até 2 anos. Então, por exemplo, crime de desacato, pena 6 meses a 2 anos. É infração de menor potencial ofensivo da alçada do GCRIM? Sim. Todas as contravenções penais. As contravenções penais estão lá no Decreto-Lei 3688/41. Então, todas aquelas contravenções penais que lá existem são da alçada do Juizado Especial Criminal. E, por fim, aqueles delitos cuja pena seja somente restritiva de direito ou multa. Por exemplo, crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como sanção a advertência, prestação de serviço comunitário ou comparecimento a programa educativo. Então, esse é o rol das infrações de menor potencial ofensivo da esfera dos juizados especiais criminais. Pois bem, existe uma discussão a respeito da existência de 2 ou mais infrações de menor potencial ofensivo em concurso material, concurso formal e crime continuado. Por exemplo, eu tenho, no mesmo contexto fático, o crime de desobediência e desacato. A soma das penas máximas abstratas previstas para esses 2 delitos faz com que o resultado supere 2 anos. Dessa forma, fica a dúvida. É da alçada do Juizado Especial Criminal o processamento dessas 2 infrações? Ou eu devo somá-las, ver o resultado para saber se encaixa dentro da competência do GCRIM? Pois é. Você vai ver, durante todo o estudo dos juizados especiais criminais, que eu vou, por muitas vezes, me reportar a enunciados do FONAGE. O que é o FONAGE? O FONAGE é Fórum Nacional dos Juizados Especiais. De tempos em tempos, juízes dos juizados especiais de todo o Brasil se reúnem para discutir temas pertinentes ao juizado. E, depois de discutirem, formam enunciados. Esses enunciados, eles não têm força vinculante, eles não têm força de lei, são apenas diretivas para que os juízes do Brasil possam se espelhar, caso queiram, para decidir um determinado caso concreto. E existe lá um enunciado do FONAGE que diz: se eu tiver essa situação de 2 infrações de menor potencial ofensivo isoladamente tratadas. Por exemplo, desobediência e desacato. Mesmo que praticadas conjuntamente, elas devem ser processadas perante o GCRIM, ainda que a soma das penas máximas abstratas de ambos os delitos supere o patamar de 2 anos. Então, numa situação dessa, do exemplo que eu te dei, a competência para julgamento desses 2 delitos
é do juizado especial. Porém, isso eu estou te dizendo a nível de Paraná, a nível de Poder Judiciário paranaense, é pacífico o entendimento aqui de que se eu tiver uma hipótese de concurso material, concurso formal ou crime continuado entre infrações de menor potencial ofensivo, elas só serão da competência do GCRIM se, aplicando o sistema do cúmulo material ou da exasperação, o resultado final ficar até 2 anos de pena privativa de liberdade. Se superar, eu não vou ter a competência do GCRIM. Nesse exemplo que eu te dei, a soma da pena máxima abstrata do delito de desobediência com a soma da pena máxima do delito de desacato supera 2 anos. Superando 2 anos, vai remeter para a justiça comum. Vai ser processado lá na vara criminal e não no juizado especial criminal. Essa é uma posição pacificada dentro do Poder Judiciário paranaense. Mas, devo te lembrar que existe um enunciado do FONAGE em sentido contrário. Ok? Pois bem. Crimes de violência doméstica contra a mulher. Ainda dentro dessa visão da competência do GCRIM. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, deixa claro que não se aplicam as regras da Lei 9.099/95 aos crimes de violência doméstica contra a mulher. Então, se eu tiver, por exemplo, um marido que ameaça a esposa, crime de ameaça, ele tem uma pena máxima abstrata de 6 meses. Seria, em tese, da alçada dos juizados especiais, mas não será por força do que dispõe a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz que qualquer delito que tenha sido praticado e que se enquadre no rol previsto na Lei Maria da Penha será processado na vara da violência doméstica, e onde ela não existir, na vara criminal, nunca no juizado. Então, se eu tiver alguém que ameace uma outra pessoa lá no bar, por exemplo, vai ser da alçada dos juizados especiais criminais. Agora, se o marido ameaçar a esposa dentro de casa, ou vara de violência doméstica, ou vara criminal. Ok? Pois bem, crime militar. Nos crimes militares, não há aplicação dos juizados especiais criminais. O artigo 90-A da Lei 9.099/95 deixa isso claro. Então, se eu tiver um crime militar, eu não vou processá-lo perante os juizados especiais criminais. Uma coisa que eu tenho que te atentar é que no ano de 2017 surgiu a Lei 13.491, que alargou os crimes militares. E aquele crime de abuso de autoridade praticado por um policial militar, que até então era julgado nos juizados especiais criminais, com essa nova lei passou a ser julgado pela justiça militar, pela justiça castrense. Então, todos aqueles delitos de abuso de autoridade praticados por militar, que antes iam para o GCRIM, agora não vão mais. Tá? Então, você tem que estar atento a essa questão. Uma outra situação, fruto de um entendimento jurisprudencial recente, é que você deve ter observado que no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aqueles casos, aquelas autoridades que gozam de foro privilegiado, só farão jus ao foro de prerrogativa de função se o crime por elas praticado ocorreu no exercício do cargo
e em razão dele. Observando isso, se eu tiver uma situação que se enquadre nessa categoria, se uma determinada autoridade que goze de foro privilegiado praticar uma infração da alçada do GCRIM, uma infração de menor potencial ofensivo, ela não será julgada no GCRIM. Ela será julgada lá no tribunal em que a lei lhe deu o foro por prerrogativa de função. Lá no tribunal poderão ser aplicados em favor desse autor do fato todos os benefícios despenalizadores. A transação penal, a suspensão condicional do processo, a possibilidade da composição civil dos danos, mas isso lá a nível de tribunal. Então veja, se eu estiver diante de uma infração de menor potencial ofensivo praticado por aquela autoridade que tenha foro por prerrogativa de função, observado esse entendimento do Supremo, essa autoridade não vai ser processada no GCRIM, mas sim no tribunal a quem a lei atribui competência para julgar. Ok? Perfeito. Ainda em termos de competência, gente, a competência ratione matéria, competência em razão da matéria, em termos de juizado, abrange somente as infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Isso é uma competência prevista na Constituição, prevista lá no artigo 98 da Constituição Federal. Juizado somente julga infração de menor potencial ofensivo. Já em termos de competência Ratione-Locke, competência territorial, qual juizado vai ser o competente para julgar uma determinada causa? Aquele onde foi praticada a infração penal. Então, se a infração penal foi praticada em Maringá, será Maringá. Se foi Sarandi, Sarandi. Entendendo-se por tal o local da conduta. É uma espécie de competência relativa que deve ser arguída, a incompetência deve ser arguída até o momento da defesa preliminar. Tá? Se o réu quiser alegar incompetência daquele juízo para processar aquela situação, ele deve fazê-lo até o momento da defesa preliminar dentro do procedimento sumaríssimo, sob pena de preclusão. Nós vamos ver isso quando estudarmos o procedimento sumaríssimo lá na frente. Pois bem, e se eu tiver uma conexão entre uma infração da alçada da justiça comum e uma outra conexa da alçada dos juizados especiais criminais? Por exemplo, no mesmo contexto fático, eu tenho lá um furto e um desacato. Como é que eu faço? Eu tenho o furto, que é da vara criminal, e o desacato, que é do juizado. O artigo 60 da Lei do Juizado dispõe que, no caso de conexão ou continência, aquele delito da vara criminal, ele faz aviso atrativo em relação àquele delito do GCRIM. Ou seja, eu vou processar os dois delitos na vara criminal. Eu não vou bifurcar a persecução penal. Eu não vou processar o furto lá na vara criminal e o desacato no juizado. Ok. E se eu tiver, por exemplo, um delito do júri, um crime doloso contra a vida em conexão com um crime da alçada do GCRIM? Mesma coisa. Eu vou processar os dois delitos na vara do júri. Então, eu tenho lá um homicídio em conjunto com uma ameaça. Ambos os delitos vão ser processados e julgados no tribunal do júri. O tribunal do júri atrai
o delito que seria da alçada do Juizado Especial Criminal. Certo? Pois bem, nós temos alguns princípios que regem os juizados especiais criminais. O primeiro deles é o princípio da composição civil dos danos. A lei do juizado, ela é ancorada em duas grandes vertentes. A primeira é a possibilidade de composição civil dos danos resultantes da infração penal. E a segunda é a primazia pela não aplicação de pena privativa de liberdade. Pode acontecer, e isso é normal, que um determinado delito de menor potencial ofensivo gere uma repercussão civil, lá no campo da reparação de danos. Por exemplo, imagine alguém que foi vítima de um crime de lesão leve lá no bar. E por conta disso teve que gastar lá com medicamento, consulta médica, dia sem trabalhar. Enfim, aquela infração penal repercutiu na esfera civil. Pode vítima e autor do fato comporem esses danos dentro do juizado especial criminal? Sim. A lei não só autoriza, mas incentiva a isso. Nós vamos ver depois, quando tratarmos da tal audiência preliminar, que uma das etapas dessa audiência preliminar é a abertura da possibilidade de composição civil dos danos entre as partes envolvidas. Ok. Esse é o primeiro pilar, primeiro princípio regente dos juizados especiais criminais. Nós temos um outro, que é a primazia pela não aplicação de pena privativa de liberdade. Os juizados especiais criminais, eles foram criados para julgar as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. São delitos pequenos, delitos que têm uma pena ínfima, uma pena pequena. A possibilidade do sujeito ser preso por praticar uma infração de menor potencial ofensiva é mínima. É claro que ele pode, eventualmente, vir a ser preso. Por exemplo, se ele for condenado num regime semiaberto, ou se condenado num regime aberto, não cumprir as condições do regime aberto e acabar regredindo para o semiaberto. Mas é muito raro de acontecer. É muito difícil de acontecer. Por quê? Porque a Lei 9.099 prevê uma série de benefícios despenalizadores, uma série de benefícios que dão ao autor do fato a possibilidade de não vir a ser condenado por uma pena privativa de liberdade. Então, exemplificativamente, ele tem a composição civil dos danos que pode, em determinadas situações, que nós vamos ver a seguir, gerar extinção da punibilidade. Nós temos a figura da transação penal, o Instituto da Transação Penal. Nós temos a suspensão condicional do processo. Nós temos a possibilidade de aplicação do sursis penal do artigo 77. Nós temos a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Nós temos várias válvulas de escape para permitir que o autor do delito venha a se safar de uma pena privativa de liberdade. É claro, se o sujeito não se utilizar desses benefícios, não fizer jus a esses benefícios, for processado e acabar condenado a uma pena privativa de liberdade, é óbvio que ele vai cumprir essa pena privativa de liberdade. É raro? Sim, mas pode acontecer.
pode ocorrer do sujeito vir a ser condenado num regime aberto ou até num regime semi-aberto e ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Mas isso nós vamos estudar depois, quando falarmos sobre a execução das penas dentro do GCRIM. Ok. Em termos de nulidades, nós temos dois princípios fundamentais que são invocados dentro do juizado. O primeiro deles é o da instrumentalidade das formas, ou seja, nenhum ato será anulado se ele atingir o seu objetivo. A forma não pode se sobrepor ao conteúdo. E um outro é o princípio do prejuízo. Nenhum ato será anulado se não causou prejuízo a quem quer que seja. Então, por exemplo, eu tenho lá uma audiência de instrução e julgamento, em que sai um mandado de intimação de uma testemunha para comparecimento. E esse mandado sai com data, horário errado, enfim. Mas a testemunha, por outros meios, ficou sabendo que naquele dia, naquele horário, haveria audiência de instrução. E aí, vai se anular o ato por causa disso? Não. Se a testemunha compareceu no horário certo, no tempo devido, prestou o seu depoimento e não trouxe prejuízo a quem quer que seja, ou seja, a intimação, apesar de equivocada, surtiu o efeito esperado, não há motivo para anular aquele ato. Ok? Pois bem, senhores. Nós temos outros princípios dentro dos juizados especiais. O princípio da oralidade, da simplicidade, da informalidade, uma série de microprincípios que acabam, assim, amparando o estudo dos juizados especiais. Mas os principais, aqueles que vocês deveriam se ater com mais detidão, são esses que eu lhes passei. Na próxima aula, iniciaremos a fase preliminar dos juizados especiais. Para depois dessa fase, tratarmos do procedimento sumaríssimo, Instituto da Suspensão Condicional do Processo, Instituto da Transação Penal, enfim, tudo aquilo que trata aí dos juizados especiais. Até a próxima, grande abraço.